que a Tua palavra, ao ser pregada, ao ser ministrada nessa noite, ela venha frutificar o nosso coração, ela venha criar uma raiz, ela venha, ó Deus, crescer, e que nós possamos, Senhor, também colher frutos disso. É o que nós pedimos. Repreende o roubador da boa semente, nos dá um espírito ensinável, nos dá um coração quebrantado e uma dependência que vem de Ti, porque tudo o que fazemos, nós dependemos de Ti, e nós te agradecemos pela Tua presença e pela Tua palavra em nossas vidas. Amém, amém. É o bom combate. Eu queria que você abrisse então comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo 6, versículo 12, e aí você vai marcar isso na sua Bíblia. Você vai marcar esse texto. 1 Timóteo 6, versículo 12. Eu quero falar para você, antes de tudo, que a vida com Deus, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa vida diária com Deus, ela tem sequências, ela tem etapas, e ela é uma jornada que não é pequena. Essa jornada que nós entramos, irmãos, vai terminar, ou melhor, ela não vai terminar, né? Essa jornada do cristianismo aqui, pelo menos na terra, sim, ela vai terminar quando Jesus voltar ou quando nós partirmos para Ele. Aí, nessa terra, essa nossa jornada termina. Mas, irmãos, até o último dia da nossa vida, até 60, 70, 80, 90, 100 anos, que eu sei que nós vamos pelo menos até 100. Amém, irmãos? Até os 100 anos de idade, o que você vai ter todo dia nas tuas mãos para ler? A Bíblia. E aí a gente às vezes cai numa tentação de falar assim: mas meu Deus, eu vou ler isso de novo? Sim. Por um acaso a Bíblia mudou? Mudou, irmãos? Vai mudar? E por que eu vou ler de novo várias vezes o mesmo texto, o mesmo versículo? Não, mas tem um negócio muito super, hiper, ultra novo para mim aí, não? Irmãos, você vai perceber que, olhando assim, humanamente, não. Porque tudo aquilo que nós lemos já está escrito, já foi dito, já foi pregado, vai continuar sendo pregado. Mas, irmãos, eu posso pregar o Salmo 23 10 vezes. 10 vezes o Espírito vai falar comigo e com você. Por quê? Porque a cada pregação, a cada revelação, naquele momento o Espírito Santo nos dá coisas novas. Amém, irmãos? Então, fique tranquilo aí, que nós vamos sempre pregar muitas vezes as mesmas coisas. Amém, irmãos? Por isso, porque a palavra de Deus, ela tem que ser lida, relida e relida e lida de novo, até que ela entre no nosso fluxo sanguíneo espiritual. Amém? Está escrito lá: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quem escreveu isso aqui, irmãos? Todos nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo escreve para o seu, poderíamos dizer assim, e muitos teólogos dizem isso, falam sobre isso, que Timóteo era o pupilo, né? Era aquele que o apóstolo Paulo gostava muito. Timóteo foi deixado na igreja para pastorear que igreja? Já falei isso aqui. Qual igreja? De Éfeso? Isso aí, foi o Igor, né? Exatamente. Ele foi chamado para pastorear a igreja de Éfeso. E ele era um pastor jovem, né? Assim como eu, né? Só que eu sou ainda mais jovem que Timóteo, eu acho. Não, Timóteo era mais jovem que eu, porque dizem os historiadores, os teólogos, e diz a tradição, não está na Bíblia, entenda bem, irmãos, sempre que não estiver escrito expresso na Bíblia, eu vou falar para você, como eu estou falando. Mas a tradição cristã do século III, século IV, né, que vem com aqueles teólogos que foram construindo aí tudo que a gente conhece hoje, eles entendem que
Timóteo tinha aproximadamente 22 anos, quando ele assumiu a igreja de Éfeso, quando ele começou a pastorear. Então você veja, irmão, 22 anos, já pensou? Se você ler as cartas de Paulo a Timóteo, lê, irmão. Quem já leu o 1 Timóteo e o 2 todo? Levanta a mão aí. Quem já leu 3 capítulos de Timóteo? Quem é um versículo, pelo menos, levanta a mão em nome de Jesus. Todo mundo pode levantar a mão um versículo aqui, porque todo mundo leu agora um versículo. Quem leu o versículo? Aleluia. Maravilha. Posso te dar uma dica? Lê essa semana até domingo 1 Timóteo. Amém, irmão? Ah, pastor, não estou muito afim de ler. Ah, não gosto de ler. Ih, esse negócio de ler. Ih, pastor, lê para mim esse negócio aí que eu ouço. Irmão, até para o preguiçoso para ler, hoje tem jeito. Por quê? Tem a Bíblia narrada. Bota a Bíblia narrada lá, senta e pode escutar o Cid Moreira, não é pecado não. Deixa ele narrar para você 1 Timóteo. Senta lá e fica, ao invés de você ficar vendo a novela, fica 1 hora lá em frente da novela, quer ver final da novela? Ah, pastor, acaba logo porque hoje tem final da novela. Não vou acabar só de raiva. Tu vai perder. É hoje que é? É? Hã? Amanhã tu sabe, né? Tu sabe. Mas é isso aí. Vai ler o livro de Timóteo. Eu estava falando aqui que nesse livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele começa a dar um monte de instruções espirituais. Ele começa a falar para Timóteo um monte de advertências a respeito de como ele deveria se portar como homem de Deus crente e como também pastor. Por quê? Porque ele estava dizendo para Timóteo que antes mesmo dele ser pastor, ele lembrava que você é um crente. E tanto é que em um versículo ele fala: toma cuidado de ti mesmo, para que instruindo a outros, você não venha cair no erro ao qual está instruindo o outro. O que ele está dizendo para Timóteo? Você toma cuidado, cara. Porque naquilo que você está falando, naquilo que você está instruindo, você precisa se tornar padrão dos... Alguém completa esse versículo aí, por favor. Torna-te padrão dos... Não, se você está com vergonha de falar, fecha o olho e fala. Eu vou falar de novo. Torna-te padrão dos... Não, irmão, não pode. Esse versículo é muito antigo. Esse versículo é desde o século I. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. O que ele está dizendo? Seja um exemplo de fidelidade. E dentre várias advertências que o apóstolo Paulo faz para Timóteo, está essa que nós lemos aqui agora. E ele fala: Timóteo, combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Irmão, qual é a base para nós falarmos, irmão, toma posse daquilo que está escrito a teu respeito. Toma posse da vida eterna. Se você vê o que a vida eterna significa para nós, é só você destrinchar. A vida eterna é salvação, a vida eterna é alegria, a vida eterna com Cristo é paz, a vida eterna é saúde, a vida eterna é o quê? É ter fruto do Espírito. Isso faz parte da vida eterna. E o que ele fala? Toma posse da vida eterna. Por quê? Porque ela já foi liberada para você. Que você nessa noite possa tomar posse daquilo que Deus já te deu. E aí eu quero também abrir uma aspas aqui, porque quando você
hoje, irmãos, existem algumas pregações que quando você fala, toma posse, né, você escuta isso e fala assim, caramba, isso daí é teologia da prosperidade, isso daí só quer saber da bênção, irmão. Realmente, usa-se muito isso em muitos lugares, indevidamente, dessa forma. Mas quando eu falo isso, toma posse daquilo que Deus te deu, eu estou falando para você isso com um embasamento bíblico, de que você possa tomar posse, por exemplo, da paz que Ele já liberou para você. Toma posse da tranquilidade, porque Ele falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam. Não tenha medo do futuro, irmão. Ah, mas como que vai ser daqui a um ano? Ah, o que vai ser então amanhã? Amanhã, Jesus falou, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Cabe a um dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo isso? Viva o dia de hoje intensamente na presença de Deus, seja fiel a Ele. E amanhã fica tranquilo, descansa. Por quê? Porque o amanhã já está garantido que Ele vai continuar sustentando a sua vida e a minha vida. Mas nós não aprendemos isso, nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo, nós hesitamos, nós duvidamos, nós não acreditamos que se é realmente assim. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual você foi chamado. Irmãos, nós podemos perceber que esse combate que a Bíblia diz, a Bíblia não nos chama para combater o diabo. Tu sabia disso? Quem sabia disso? Ih, pastor, agora pegou. Porque o diabo já foi derrotado por Cristo. O diabo já foi despojado por Cristo. A nossa luta não é contra o diabo diretamente, porque contra o diabo nós já temos o nome de Jesus, porque Ele venceu e Ele nos deu a autoridade pelo seu nome, para quê? Para brigar com o diabo? Não, para dizer em nome de Jesus, eu te repreendo, não preciso ficar brigando com o diabo. Você está entendendo, irmãos? O que a Bíblia diz a esse respeito? Mas ele diz para nós combatermos o bom combate da fé. Porque, irmãos, porque se eu perder a minha fé e se você perder a sua fé no que está escrito na palavra de Deus, a sua vida vai para o buraco. Se você e eu deixarmos de crer no que está escrito, se você desistir do que está escrito, se você falar, mas isso não mas isso não vai acontecer, mas está demorando muito, será que Deus está cuidando mesmo de mim? Se você deixar que a sua fé seja abalada, aí sim, tudo vai por água abaixo. Por isso que ele fala, Timóteo, combate o bom combate da fé. Jesus foi o nosso substituto, quando no seu trabalho de redenção derrotou o diabo, a morte e o inferno. Se a palavra de Deus diz que existe um combate, é porque nós temos o quê? Inimigos. Ah, pastor, então esse combate é contra quem? Esse combate é contra os obstáculos que se levantam contra a nossa fé. O que nós temos que combater? Tudo aquilo que se levanta contra a minha fé na palavra de Deus, contra isso eu vou ter que combater. Por exemplo, um pensamento que é um pensamento do mundo, a respeito, por exemplo, de que a minha família não tem jeito. Eu olho visualmente para essa situação, para a minha casa, para os meus parentes, para o meu filho, para o meu esposo, para a minha esposa. Eu olho para aquela situação, para aquilo que eu estou vivendo, e todo mundo já disse para mim que isso não tem jeito, que não dá, já está 1 ano, 10 anos, já está 15 anos tentando, isso não vai resolver. Aparentemente é o diagnóstico que o mundo dá na hora. É ou não é verdade, irmãos? Tem ou não tem situações na nossa vida que a gente olha e fala, isso não tem jeito? Tem ou não tem? Tem. E aí vem essa sugestão, que é uma sugestão sim vinda do diabo, né? Vinda do espírito desse mundo. E aí quando essa sugestão se levanta na minha mente, e quando ela vem querendo roubar a verdade da palavra, de que diz
que em Cristo, eu sendo fiel, obviamente, em fidelidade, obviamente, em Cristo eu sou mais do que vencedor, e aí esse pensamento vem para poder brigar com esse pensamento e querendo expulsar essa verdade da minha mente, do meu coração, é contra isso que eu tenho que lutar. Como que eu vou lutar contra isso? Pastor, mas eu fico tentando lutar na minha casa, não quero pensar isso, não quero pensar isso, não vou pensar isso, aí eu vou correr para não pensar, aí eu vou para a academia malhar para não pensar, aí eu vou fazer uma comida para não pensar, eu dou banho no cachorro para não pensar, aí quando eu vou pensar nisso eu corro de novo, todo dia isso. Vai adiantar, irmãos? Não vai adiantar. Como que eu vou combater esses pensamentos mundanos contra a fé que se levantam contra a minha mente? Como? Através da palavra. Graças a Deus. Tem crente aí nessa igreja. Amém? O que nós temos que combater? A falta de fé. E a falta de fé decorre da falta de conhecimento da palavra. Irmãos, deixa eu falar algo aqui que até nós começamos aqui, já me chamou a atenção, e eu cheguei nesse tópico e eu vou falar, mas falar com amor, não falo isso, irmãos, para falar, mas você não é crente, não é isso. Mas entenda uma coisa, quando eu pedi para alguns irmãos completar esse versículo, verdadeiramente eu fiquei abismado de ninguém saber completar esse versículo. Sabe por quê? Porque esse versículo é um versículo, irmão, muito utilizado, de Timóteo, é um versículo que, meu Deus do céu, é como se fosse o Senhor é meu pastor e nada me faltará para mim. Quanto menos eu leio a palavra, quanto menos eu conheço a palavra, quanto menos essa palavra está dentro do meu coração, menos fé eu tenho. Não faz esse teste não, não faz esse teste que eu vou falar não. Mas imagina a situação hipotética de uma pessoa que não vem à casa de Deus, não ouve a palavra. Está em casa, não ouve a palavra. Nada remete à palavra na sua casa. Nada. Na hora da crise, na hora da adversidade, ela vai ser sustentada pela palavra, irmão? Não vai. Tem gente vivendo debaixo de um medo. Eu falei aqui em outra pregação, tem gente que vive debaixo de um medo, de um sentimento de medo, não faz as coisas, tem medo de fazer tudo, tem medo de arriscar, tem medo de sair de casa, medo de, à noite, ir na cozinha pegar um copo d'água, porque tem medo. E por que vai perdurando esse sentimento na vida dessa pessoa? Por quê, irmãos? Porque ela não percebeu, ela não leu na palavra, ela ainda não foi à palavra e não percebeu que está escrito que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se isso estiver dentro do seu coração e do meu, é naquela hora difícil que esse versículo vai brotar no nosso interior, e nós vamos vencer as situações do dia a dia pela palavra. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra. Já falei isso aqui, deve ter pelo menos umas 550 vezes. Estou falando mais uma vez. E que está onde? Onde está isso, irmão? Qual o livro que está escrito isso? Romanos aí, ó, tá vendo? Beleza. Romanos 10, 17 que diz, está lá escrito, que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A única fonte de alimentação da nossa fé é a palavra de Deus. É preciso, irmão, dedicar tempo à meditação da palavra de Deus e ouvir a palavra que é pregada. Fazendo assim, irmão, verdadeiramente do seu interior irão brotar os rios de água viva. João 6,63 diz assim: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu disse são espírito e vida. Você quer vida para você, você quer saúde para os seus ossos, você quer ter uma mente sã, você quer ter uma mente equilibrada, você quer estar equilibrado em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos familiares, profissionais, na sua vida profissional, na sua vida em relação à prática da obra de Deus. Você quer estar com tudo equilibrado, tudo em ordem, tudo em cima. Quem quer? Amém, irmãos? Eu quero. Para fazer isso, é necessário estar em dia com a meditação na palavra de Deus e na oração. A falta de conhecimento da palavra irá bloquear a nossa vida e nos manter na escravidão, porque não podemos agir à altura da palavra, além daquilo que nós sabemos. Você tem o direito, eu tenho o direito, né? Deus nos deu, nós sabemos que está à nossa disposição essas promessas de Deus. Obviamente que eu falo, irmão, sempre condicionada à obediência à palavra, sempre condicionada a uma vida de consagração, a uma vida de santificação e de entrega a Ele. Então, quem tem uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de entrega ao Evangelho, a Cristo, pode sim, no momento de crise, pode sim, em todos os momentos da sua vida, o quê? Fazer uso da palavra que está à sua disposição. Por quê? Porque vai funcionar. Eu falei que a palavra ela não funciona na boca de quem não tem comunhão, intimidade ou que vive com Deus. Não vai adiantar. Você já viu alguém fazer alguma coisa além do seu conhecimento, irmãos? Dá para fazer? Às vezes você pode falar assim, eu tenho vontade, eu tenho mesmo vontade de pilotar helicóptero. Eu tenho vontade de aprender a pilotar helicóptero, sempre tive. Né? Pode ser que um dia eu até faça isso, é porque é muito caro. Né? Tenho maior vontade de pilotar um helicóptero, tal, beleza. Mas eu piloto helicóptero, irmão. Eu posso ir lá, falar assim, pô, amigão, quanto é que é o aluguel do helicóptero aí que eu estou a fim de dar uma sobrevoada aqui no bairro de Éden? Ah, moleque. Vou sobrevoar Éden, vou de rasante lá na tua casa, irmão. Ah, eu vi, hein? A panela voando. Eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer? Porque eu não sei, eu não tenho conhecimento. Não é verdade? É a mesma coisa. Às vezes você não está vencendo uma situação da sua vida, você está vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, debaixo de um medo, debaixo de uma angústia. Por quê? Porque você ainda não sabe que em Cristo você já foi liberto de todas as cadeias que te prendem. Você não tem por que viver já dentro do reino de Deus arrastando uma bola de ferro, irmão. Amém? Sabe como é que, quem sabe a sensação de arrastar a bola de ferro, espiritualmente falando? Está arrastando uma situação, uma angústia, um medo, um negócio. Quem tem aquele negócio dentro que não sabe falar o que é um bolo aqui? Já sabe, aquele negócio assim? Aquele negócio assim, primeiro, eu vou te ensinar que a minha sogra me ensinou isso. Quando você tiver no seu dia com um negócio assim, sabe, final do dia, parece que aquele dia está plúmbio. Plúmbio, todo mundo plúmbio aí? Não? Aquele dia está cinzento, cinza. Sabe, aquele dia cinza. Que tu fica, sabe como é? Ah, não sei o que é, eu tomei, sabe o que é isso? Saudade de Jesus. Vai orar, vai pegar a tua Bíblia, vai ajoelhar, vai meditar na palavra, vai dar uns glória a Deus, vai dar uns aleluia, vai dar uns louvado seja o teu nome, vai falar, Senhor, tu és o meu Deus, eis-me aqui, eu te adoro, eu te exalto, tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, enche a minha vida.
vai para lá tristeza, eu não sei, eu tenho a alegria de Jesus, o Senhor está comigo, Ele é minha força, minha fortaleza, Senhor, não vou temer nada, mal algum, Senhor, enche esse lugar, eu vou te adorar, louvado seja o teu nome, fale em línguas, e acabou, irmão. Aquele foi embora. Tu já estava com esse negócio e fez isso? Quem já fez isso? Foi ou não foi embora? Na hora. Mas o que a gente faz, irmão? Irmão, a carne, a nossa carne não é... Irmão, a carne não nasceu de novo. Tu sabia disso? Quem nasce de novo? O Espírito. A carne, a alma, ela não nasce de novo, irmão. Porque se ela nascesse de novo, estava resolvido. Mas a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que porventura não venha fazer o que é da vontade de Deus. Está escrito. Por isso, enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Amém, irmãos? Mas a gente está alimentando a carne. Para a carne, filé mignon, alcatra e rosbife. Para o espírito, o rabo da alcatra, aquela parte dura que tem. O chã, não, o chãzinho aqui. Colchão mole. Mais o quê? Bola da pá. Aí a carne está o quê, irmão? Tá, é forte. A carne tá que tá, irmão. Se você só alimentar a tua carne, pastor, como que eu alimento a minha carne? Eu não me alimento a minha carne. Eu nunca alimento a minha carne, eu nunca faço isso. Não, faz não, né? 4 horas no Facebook. Vive no WhatsApp. Vê a primeira, segunda, terceira, quarta novela, a série que vem depois, tudo. Está se alimentando ou não está? Recebe as informações todas erradas que eles estão passando. Pastor, é pecado ver televisão aqui? Não, claro que não, irmão. Se fosse pecado, eu não tinha na minha casa 2. Não é não? Não é pecado. Mas eu tenho o Espírito de Deus e eu vou filtrar tudo o que eu vejo na televisão. Irmão, primeiro que eu não vejo mesmo novela, eu não vejo. Na verdade, na minha casa, o canal aberto nem entra. É ou não é? Não é? Minha sogra sabe disso. Nem entra, eu só vejo Discovery, só vejo Off, que eu mais vejo na minha vida. Entendeu? É o que eu vejo. Enfim, mas aí, irmão, você vai ver um negócio que os caras estão batendo palma. Eu, por um acaso, a culpa é da minha sogra. Estava na casa da minha sogra, foi com o dia que eu fui lá. Ontem de ontem. Estava lá na televisão, eu repreendi, mas ela não desliga. Aí eu estava lá, eu vi. Passou o casamento. Alguém viu esse casamento? Levanta a mão, sinceridade. Fica com medo não. Fica com medo não. Todo mundo no casamento. Estava ou não estava? E eu estou lá. Você, filho do Deus Altíssimo, dentro do reino de Cristo, dando audiência para uma sugestão do inferno, irmão, de Satanás, que está destruindo jovens, famílias, que está introduzindo isso dentro da sociedade, para querer nos botar a goela abaixo de que isso é normal, e que essa é a nova família. Essa não é a nova família que eu aceito. A família que eu aceito foi instituída por Deus. Fez homem, fez mulher. O que passa disso vem do diabo, vem do inferno, vem da onde, irmão, eu falo mesmo.
está aí gravando ao vivo. Vai me desculpar, falei mesmo. Porque não é uma crítica à pessoa. Não é uma crítica à pessoa em si. Porque, irmãos, todos nós, diz a palavra, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Qualquer homem longe de Cristo, seja esse pecado ou outro pecado, que é tudo igual, pecado é pecado, está longe de Cristo, precisa que os olhos espirituais sejam abertos. Essa pessoa eu vou amar intensamente mesmo. Mas essa prática eu não vou concordar. Eu não preciso deixar de amar, deixar de estar junto, deixar de compartilhar qualquer coisa, com seja que pessoa for. Mas eu não concordo com esse ponto. O que não vai me afastar dessa pessoa, o que não vai... É como se, às vezes, o crente também é maluco, acha que a pessoa é marciano. Quer repreender a pessoa, deixa a pessoa. Ela tem o direito de ser e de fazer o que ela quer. Ponto. Agora, dentro da minha casa, não. Na minha casa, na sua casa, na sua família, na minha família, o que eu vou fazer? Eu vou orar e eu não vou aceitar e eu vou repreender esse mal em nome de Jesus. Pedindo ao Espírito Santo sabedoria, como em Tiago está escrito, que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça porém com fé, em nada duvidando. Porque se eu preciso de sabedoria para lidar com isso, o Espírito vai me dar sabedoria. Amém, irmãos? Mas eu falei isso para dizer o quê? Que nós não podemos alimentar a nossa carne. Nós temos que, o nosso espírito tem que estar mais alimentado do que a nossa carne. Por quê? Porque quando o espírito está alimentado, irmão, você vai ter fruto do espírito fresco o tempo inteiro. Você vai, pelo fruto do espírito, a graça de Deus sobre nós nos faz produzir o fruto. É Ele quem produz, é o Espírito que produz em mim o fruto. E Ele me capacita a fazer a vontade dEle, porque em tudo somos impulsionados por Ele, mas nós temos que dar essa vazão para que Ele faça. O que eu vou fazer? Eu vou procurar alimentar o meu espírito. Eu prego isso, irmão, todo culto. Por quê? Pastor, todo dia tu fala isso. Claro, tu não aprendeu ainda. Eu vou ter que falar de novo. Por quê? Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que orar. Não dá para ficar vivendo de culto de quinta-feira e de culto de domingo só não, irmão. Não sustenta não. Sustenta? Então tu só vai comer e eu também. Só vou comer quinta e domingo. Vamos fazer assim. Não vai ler a Bíblia, não vai orar, então também não come. Amém? Ei, pastor. Assim como eu como, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei ler a Bíblia. Pede, tem boca? Quem tem boca? Dizem que vai a Roma, né? Mas não é isso não. Tem boca, não tem? Você pode, por um acaso, já te falaram que o Espírito Santo é uma pessoa? Já está sabendo disso também, não está? Se ele é uma pessoa, ele tem, você fala, ele escuta, ele também fala comigo e contigo, né? Ele me entende, ele te entende, ele me consola. O que você vai falar para o Espírito Santo quando você chegar em casa e for abrir a Bíblia? Espírito Santo, eu não entendo nada quando eu leio essa Bíblia, mas eu entendo que eu preciso aprender, eu preciso ter revelação dela, porque eu já entendi que ela é vida para mim, eu já entendi que essa palavra é que vai me curar, eu já entendi que essa palavra é que vai me capacitar a fazer a tua vontade, eu já entendi que é o conhecimento que vai me fazer crescer, progredir, mas eu não entendo nada. Espírito Santo, eu vou começar lendo aqui esse Evangelho, quando eu começar a ler, Espírito, fala comigo. A pessoa que fala que não entende a Bíblia, nunca fez essa oração. Tem que fazer.
Pastor, eu fiz, mas quando eu abri, continuei não entendendo nada. Escolhe a linguagem, vai para a linguagem contemporânea. Beleza. Mas ainda assim, pastor, não entendi nada, nem na contemporânea. Tá bom. Amanhã você faz a mesma oração e você faz a mesma coisa. No terceiro dia você faz a mesma oração, a mesma coisa. Irmão, eu vou rasgar essa Bíblia aqui para vocês. Aqui. Eu rasgo. Se o Espírito Santo não falar contigo. Se o teu coração estiver de verdade querendo aprender, comer essa palavra para alimentar o teu espírito, e você na tua casa parar tudo que você está fazendo, sentar lá, pegar a Bíblia, fazer essa oração e começar a ler a Bíblia, insistir em ler, insistir em fazer. Se o Espírito Santo não te revelar essa palavra, irmão, eu vou rasgar essa Bíblia. Sabe por quê? Porque essa palavra é revelada, irmão, aos mais humildes, a seja quem for. Diz a palavra que nem o louco errará o caminho. Imagina você que está bonzinho. Tu já leu isso lá também na palavra? Que nem os loucos errariam o caminho. Ora, quem é louco aí diz amém. Sempre tem, né, irmão? Sempre tem um ou outro. Mas amém, Deus vai mudando. É brincadeira. Amém, irmãos? Eu já caí, caramba, 9h15. O outro eu vou falar na semana que vem. Eu vou continuar na semana que vem, então. Amém, irmãos? Feche seus olhos aí, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que, Senhor, a Tua palavra, ela possa modificar a nossa atitude. E nós, ó Deus, queremos combater esse bom combate da fé, utilizando as armas que nos está disponível, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, ó Deus, o calçado da preparação do Evangelho da paz. Senhor, dá-nos esse entendimento, que não haja um só irmão meu aqui que não conheça a Tua palavra, mas que haja revelação da Tua palavra a cada irmão meu, e que possam progredir em fé, que possam progredir na graça e no conhecimento, e que possam ter o resultado disso na vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, uma boa noite, vai com Deus, e feche vida a partir das 5 horas, não falte, e venha de blusa quadriculada, hein?